Olá pessoal, boa tarde a todos, já que eu estou em boa tarde, mas você pode estar na boa noite ou pode estar em bom dia. Mas agora eu estou no decorrer da tarde. Hoje estou aqui para publicar, para colocar um post em que nós vamos ver um pouquinho de Visual C Sharp. Semana passada eu coloquei um programa em linguagem C, onde nós tínhamos a entrada de valores, o cálculo de uma média e a informação se o aluno foi aprovado ou reprovado. Isto com média 6. Hoje eu vou publicar um programa também no mesmo sentido, no mesmo objetivo: ler dois valores, duas notas escolares, calcular e apresentar a média e informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vou fazer isso com um laço de repetição para 5 alunos. 5. Então nós vamos trabalhar com uma estrutura completa. Qual é o objetivo principal de eu mostrar isso para vocês? Veja, se na semana passada eu fiz na linguagem C, hoje eu vou fazer na linguagem C Sharp. Poderia fazer em qualquer outra, Pascal, PHP. O que eu quero que vocês percebam é a importância de nós dominarmos a programação. E quando eu falo isto, você deve aprender a programação estruturada. O que eu tenho que dominar para ser um bom programador? Dominar a programação estruturada. Então, quando eu coloco aprenda e domine a programação, eu estou falando sobre isto. Tem muitas pessoas que acham que programar é fazer páginas da internet. Está completamente errado. Fazer páginas na internet, você simplesmente está fazendo um programa chamado front-end, para que o usuário possa enxergar. Mas existem várias necessidades dentro de um programa, várias complexidades que eu preciso colocar a mão na massa e programar. E programar significa escrever código que vai verificar uma série de coisas. E isto, nós vamos fazer uso de desvios condicionais, de laços de repetição, vetores, uma série de técnicas básicas que nós chamamos de programação estruturada. Entenda? Você precisa dominar a programação estruturada para começar a aprender outras coisas. Este é o nosso grande problema nas empresas de software. Nós não temos programadores que dominam completamente a programação estruturada. Fala num laço de repetição, ele já começa a ficar em dúvida como é que usa. Lê o enunciado de um programa e não sabe se vai usar um desvio condicional simples, composto, encadeado, ou de múltiplos casos. Isto tem que estar na ponta da língua ou no cérebro do programador. Então, vou mostrar para vocês, em linguagem C Sharp, como nós fazemos isto para o ambiente de console. O programa anterior que eu fiz em linguagem C, vou fazer em C Sharp. E fica a dica: estude bem a programação estruturada para que você possa aprender e dominar a programação. Saber usar laços de repetição, desvios condicionais, vetores, matrizes, uma série de técnicas básicas. Isto vai facilitar a tua vida como programador. Ok? Valeu a dica? Vamos nos encontrar agora em seguida dentro já do Visual Studio versão 2015 Community, que é gratuita. Você pode entrar no site da Microsoft e baixar gratuitamente. Até daqui a pouco, então. Muito bem, pessoal. Estamos agora dentro do Visual Studio. Vou ao menu File, fazer um novo projeto. File, New Project. Neste novo projeto, aqui nesta janela, nós temos que escolher o Visual C Sharp. Nós vamos ali, escolhemos o Visual C Sharp, nós vamos desenvolver para o ambiente Windows, mas para Console Application. Então nós vamos escolher ali Console Application. Damos um nome para o programa, Teste
02, vou chamar de teste 02. Ok. Então agora nós vamos passar para um projeto, para o desenvolvimento de um projeto no ambiente do Visual Studio versão 2015 Community. Esta versão é uma versão gratuita, você pode baixar da Microsoft, do site da Microsoft, sem efetuar nenhum pagamento. Agora o Visual Studio está criando o projeto, né? Ele é um pouquinho demorado, mas assim que ele estiver pronto, nós já podemos desenvolver. Veja, estamos já com a janela pronta, né, aparecendo ali. Veja então lá, estamos com a janela pronta, já está aparecendo o nosso método principal main. Aqui nós estamos numa linguagem que está utilizando a técnica da programação orientada a objetos, então ela tem um pouco mais de detalhes. Tanto isso é verdade que nós estamos dentro de uma classe, a classe Program. Aqui está a classe que nós estamos trabalhando, a classe principal, dentro do namespace teste02, que é onde nós criamos o nosso projeto. Vamos para a parte interna do nosso método main, e aí nós vamos declarar as variáveis necessárias para o nosso sistema. Vamos declarar variáveis float, como nós fizemos lá na linguagem C, nota 1, nota 2 e média. São as 3 variáveis que nós vamos usar dentro do nosso sistema aqui. Então, nota 1, nota 2, média, e aqui nós estamos então na declaração. Esta é a declaração das variáveis que vamos usar dentro do nosso sistema. Muito bem, fizemos a declaração das variáveis, nota 1, nota 2 e média. E agora nós precisamos escrever uma mensagem na tela pedindo para que o usuário digite uma nota. Vou digitar a palavra console. Digitei a palavra console porque é de console. Nós temos o vídeo, que é o console de saída, e nós temos o teclado, que é o console de entrada. É um namespace que nós usamos para fazer a leitura dos dados. Então aqui, quando eu coloco console, aparece no Visual Studio C# um IntelliSense que auxilia o programador. O que eu faço? Vou pressionar a tecla Tab, ele preenche para nós, tá? Console. Reparem que a primeira letra é em maiúsculo e o resto é minúsculo. Vou digitar um ponto e vou colocar aqui, ó, write, porque eu quero escrever na tela uma mensagem. Qual é a mensagem? Vou pedir para o usuário digite a primeira nota. Aqui então nós estaremos fazendo a entrada de dados. Nós estamos lendo os dados. Vamos ler para a variável nota 1. A variável nota 1 vai receber o conteúdo que eu vou ler do teclado. O teclado faz parte do console de entrada. Então nós vamos ter que usar o método readline, ler do teclado. Quando nós estamos usando o método readline, ele vai retornar um tipo de dado string. Mas veja que nota 1 é uma variável float. Então eu não posso depositar um string diretamente no float. Eu tenho que fazer isto usando um método de conversão, aonde eu vou converter para float. Então eu escrevo float, ponho um ponto, aparece no IntelliSense as várias possibilidades que nós podemos fazer. Vou usar o método parse, que converte uma string no tipo de dado representado à esquerda. Dou um tab, abre parênteses, e aqui então eu vou escrever o comando que lê do teclado, que é o console.readline. Aqui nós vamos ler do teclado, ponto e vírgula ao final. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo na linguagem C# a entrada de dados. Tá? Falta ler mais alguma coisa? Sim, falta ler a segunda nota. Então eu vou colocar uma mensagem pedindo para que o usuário digite a segunda nota. Aqui ele vai fazer a entrada de dados da segunda nota. A segunda nota nós vamos armazenar na variável nota 2. Nota 2 vai receber
convertendo a leitura dos dados, que é em string, para o método float. Fazemos isto com o float.parse. Para ler do teclado, usamos console, console.readline. Vou ler do teclado com readline. Muito bem, fizemos a entrada de dados. Vamos agora calcular a média. A média é igual ao conteúdo da nota 1 mais ao conteúdo da nota 2. Como são duas notas, isso aqui vai ser dividido por 2. Aqui estamos fazendo o quê? Qual é o processo que estamos fazendo agora? O processamento de dados. Nós estamos calculando. Eu fiz a entrada de dados, eu fiz a leitura dos dados, vou calcular, calculei a média, agora nós vamos mostrar console.writeLine, agora eu vou usar writeLine. Por que eu vou usar writeLine? WriteLine ele vai escrever na tela e vai pular o cursor ao final da linha. É como nós usamos na linguagem C o /n para fazer newline. Eu até inclusive poderia usar o /n, mas aqui nós vamos fazer deste modo. Então agora eu vou colocar aqui resultado da média, tá? O resultado da média, agora nós vamos colocar aqui e simplesmente adicionar ao final aqui, ó, média, a variável média. Tá? Isto daqui é a entrada, o processamento e a saída. O que eu estou fazendo agora? A saída de dados. Então aqui está a saída de dados. Ele lê, calcula e mostra. E agora nós temos a saída de dados. Vamos compilar para ver se tudo está correto. Vou ao menu Build, Build Solution. Ele vai agora verificar a sintaxe da linguagem. Nós estamos usando o mesmo ambiente de desenvolvimento que eu usei na linguagem C, mas eu agora escolhi um desenvolvimento para console application no ambiente do Visual C Sharp. Então ele está compilando, verificando a sintaxe do programa, para verificar se tudo está correto. Se tudo estiver correto, ele vai dizer que houve sucesso e, após isto, nós poderemos, então, fazer o teste. Vamos aguardar, então, até que ele termine de compilar. Muito bem, gente, já terminou a compilação, né? Ali está ele dizendo na janela do Output que construiu com sucesso, não tem nenhuma falha, né? Não houve falhas. E embaixo, na barra de status, ele ainda diz que a construção foi com sucesso. Podemos fechar essa janela do Output e vamos ao menu Debug para fazer o teste. Vamos então à opção que diz Start Without Debugging. Esta opção vai fazer com que ele dê uma parada depois de fazer todo o processamento. Ele coloca, digite a primeira nota, vou digitar 6. 6 na primeira nota, 7 na segunda nota. O resultado da média é 6,5. Veja que a janela do console é igual à janela da linguagem C, com uma diferença. Podemos, na linguagem C Sharp, utilizar acentuação. Veja lá o resultado da média, média com acento. Nota 1, 6, nota 2, 7, 6 mais 7, somou, dividiu por 2, 6,5. Aí está nosso programa colocando a informação da média 6,5. Agora nós vamos informar se ele foi aprovado ou reprovado. Vou digitar if e pressionar tab, tab. Ele vai preencher para nós, ele vai criar a estrutura para nós, e eu não preciso me preocupar em colocar as chaves iniciais do if e do else. Vou apenas colocar aqui, porque ele coloca if true, vou colocar o teste que eu quero fazer. Ou seja, eu quero saber se a média é maior ou igual a 6. Porque se a média for maior ou igual a 6, eu posso escrever na tela informando de que este aluno foi aprovado. Então, estou usando ali a console WriteLine para escrever na tela. Se não for verdade, se isto não for verdade, vou colocar um else e pressionar a tecla Tab e mais uma vez a tecla Tab, para que ele crie a estrutura. A linguagem C Sharp ela é mais ágil para o programador.
Então ele criou a estrutura com o bloco de comandos dentro das chaves. Vou colocar console writeLine. Vou escrever que infelizmente o aluno foi reprovado. Temos agora então um desvio condicional composto. Esta estrutura, conforme a gente vem estudando, ela é uma estrutura da programação estruturada e ela é o desvio condicional composto. Se a média for maior ou igual a 6, então ele é aprovado. Se não, ele é reprovado. Vamos vamos compilar, vai ao menu Build Solution, ele vai compilar novamente. Nós aguardamos porque ele vai verificar se houve algum erro, né? Aguardamos. Agora veja como ele foi bem mais rápido. Quando eu estou trabalhando, né? Ele começa a ser mais rápido. Já podemos ir ao menu Debug, fazer o teste, Start Without Debugging. Vamos fazer o teste, vou digitar 6, vou digitar 7. 6,5, 6,5, o aluno foi aprovado. Significa que ele foi aprovado. Significa, então, que para o resultado de média maior ou igual a 6, ele encontrou o aprovado. Vamos ver se a média for menor que 6. Então, eu vou digitar agora aqui 4 e 3. 3,5, ele foi reprovado. Lembra que no programa que nós fizemos, naquela dica da prova, eu usei, né, na semana passada, quando eu usei o programa para fazer a dica da prova, onde eu usei entrada, processamento, saída, desvio condicional, eu fiz isto para 5 alunos. Para fazer isto para 5 alunos, nós temos um laço de repetição com uma quantidade previamente definida. Então eu vou digitar for, que foi o que nós usamos para a estrutura do laço de repetição, e vou pressionar Tab, Tab. Veja que aqui ele preenche para nós. Eu, quando faço for, pressiono Tab, Tab, eu não fico me preocupando em escrever o restante. No programa da linguagem C, nós usamos o cont. Aqui ele já cria automaticamente uma variável indexadora para fazer o teste do laço de repetição, que é o i. Agora eu pressiono Tab, e aí ali onde está a palavra length, que é tamanho, eu vou fazer de 0 até 5, ou seja, então, enquanto for menor que 5. 0, 1, 2, 3, 4, fez para 5 vezes. Agora eu tenho que passar o código fonte do programa para dentro do for, então eu vou selecionar o nosso código fonte, cuidado para o que você vai selecionar. As chaves finais ficam lá. Vou fazer um Ctrl X para recortar. Esta chave é do método principal main, esta chave é da classe program e esta chave é do namespace. Elas não podem sair dali. Elas são o final do teu programa. Vamos para dentro do laço for. Dentro do laço for, vou colocar um Ctrl V. Aqui está a nossa estrutura. E aqui o laço for está nos representando um laço de repetição. Este laço de repetição tem uma quantidade determinada de vezes. Ele vai fazer isto para 5 alunos. Vamos compilar novamente, menu Build Solution, vamos compilar, vamos ver se isto funciona. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na linguagem C. Como eu falei para vocês no início, eu estou usando a programação estruturada. Não fiz nada diferente, apenas estou usando a sintaxe da linguagem C#. Aonde ela, para escrever na tela, usei o console write, que escreve e permanece o cursor na mesma linha. Depois eu usei o console writeLine, que escreve e muda o cursor de linha. Depois eu fiz a leitura dos dados, aonde nós usamos o console readline. Console readline retorna um tipo de dado string. Eu não posso depositar, mesmo que eu digite números, um tipo de dado string numa variável do tipo float. Então eu tenho que fazer a conversão e eu faço isso com float.parse. Já está compilado, já temos o programa compilado, vamos fazer o teste. Vou ao menu Debug, Start Without Debugging. Ele deverá fazer isto agora para 5 alunos. Vamos digitar 6, a nota 6 para o primeiro aluno, 7 para o segundo aluno, 6,5, 6,5, este aí foi aprovado. Vamos digitar 3 para a nota do segundo aluno, 4 para a segunda nota do segundo aluno, 3,5, 3,5, ele é
reprovado. Vamos digitar 5, vamos digitar 6, a média dele ficou 5,5, foi reprovado. Vamos digitar 6. Puxa, agora eu pressionei a tecla Enter, eu não tinha digitado nada, ele então deu uma exceção e parou de funcionar. Por que esta exceção? Porque ele está tentando converter a tecla Enter para um valor. Então, vou ter que encerrar o programa, isso está correto. Vou rodar novamente, Start Without Debugging, e vou me concentrar melhor para digitar as notas. Primeira nota 6, segunda nota 5. 5,5 foi reprovado. Segundo aluno tirou 6 e tirou 7. Do Enter, 6,5, ele foi aprovado. Terceiro aluno tirou 8 na primeira nota, 8 na segunda nota. Média 8, ele foi aprovado. Se para o quarto aluno eu digitar 3 e digitar 3 novamente, ele é reprovado. Estamos indo para o quinto aluno, já que estamos dentro de um laço de repetição. Vou digitar 6 e 6, ele foi aprovado. Já temos ali, pressione qualquer tecla para continuar. Você pode verificar ali quantas notas foram digitadas para um grupo de 5 alunos. Dou Enter e aí está o nosso programa, feito agora em linguagem C#. Veja que você tem a possibilidade de comparar e ver se você aprender a dominar a programação, você pode programar em qualquer linguagem. Você precisa, dominar a programação. E dominar a programação é entender da programação estruturada. Quando eu falo isso, vem ao nosso conhecimento a necessidade de saber que, por falar em programação estruturada, é estudar lógica de programação, algoritmo e lógica de programação. Você só vai estar bem com algoritmo e lógica de programação se fizer muitos exercícios. Não adianta só copiar os exercícios. Você precisa fazer os exercícios. Você precisa saber fazer. Não adianta nada chegarmos no mercado de trabalho com um canudo dizendo que nós temos tal qualificação. Você tem que mostrar que sabe. A área de TI é uma área que paga muito bem. O salário de um programador hoje é um salário muito promissor. E ele não tem limite máximo. Mas você precisa ter criatividade. Você precisa conhecer as técnicas básicas e ter criatividade. Criatividade se cria como? Fazendo exercícios. Trabalhando mais e mais. Ok, pessoal? Fica a dica. Faça o programa e nos encontramos numa próxima aula.